Oi, aqui Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas, e nesta aula sobre a sociedade mineradora a gente vai estudar um estilo artístico que ficou conhecido como barroco, o barroco mineiro. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula sobre este estilo artístico que se desenvolveu aqui em Minas Gerais durante o desenvolvimento da sociedade mineradora, principalmente durante o século XVIII. Vamos partir do contexto. O barroco não é uma criação brasileira, não é uma criação da América Portuguesa, é uma criação europeia. Então vamos analisar um pouco as suas origens. O barroco é um estilo artístico surgido na Europa durante a Contra-Reforma. Sabemos que a Reforma Protestante tem o seu marco inicial em 1517, quando Martinho Lutero vai publicar as suas 95 teses. E aí nós temos o início de uma grande separação dentro da Igreja cristã. A igreja cristã que existia naquele momento era apenas a igreja católica, e aí nós temos o surgimento das religiões, das doutrinas protestantes. Bom, como forma de reação ao crescimento do protestantismo na Europa, a igreja católica vai financiar, patrocinar uma série de atividades artísticas com o objetivo de utilizar a arte como uma propaganda para a difusão, para a conquista de novos fiéis, difusão da fé católica, da doutrina católica, e para conquistar novos seguidores ou reconquistar os seguidores perdidos. Então, esse é o contexto em que o barroco se insere na Europa. Ele tem uma presença, ele tem uma marca intensa da religiosidade, especificamente da religiosidade católica. Bom, aqui em Minas Gerais, o barroco ele vai refletir o ambiente de riqueza da exploração do ouro, da sociedade mineradora. Então, em Minas Gerais, se fez representar no luxo, nas músicas e joias que revestiam as imagens católicas, além do valor social da aparência. Nesse contexto do barroco, tanto na Europa como aqui em Minas Gerais, nunca se viu uma quantidade tão grande de construções de igrejas, capelas, estátuas de santos, pinturas diversas, esculturas das mais variadas formas, sempre salientando esse aspecto da religiosidade católica. Ou seja, a Igreja Católica ou a comunidade católica foi uma intensa patrocinadora do barroco, e isso vai acontecer, aliás, isso também vai se refletir aqui em Minas Gerais. Então, quais são as principais características do barroco mineiro, do barroco aqui em Minas? Primeiro, nós temos um ambiente de urbanização intensa em Minas Gerais, que vai favorecer o desenvolvimento desse estilo artístico. A riqueza que foi produzida pelo ouro, o crescimento das cidades, das vilas, dos arraiais, a diversificação das atividades econômicas, todo esse ambiente de riqueza, de grande circulação de dinheiro, vai favorecer o desenvolvimento do barroco. Nós teremos aqui em Minas Gerais uma grande presença de associações religiosas. Eram associações religiosas das mais variadas formas. Lembrando que o ambiente cultural da colônia refletia o que se fazia na metrópole. Portugal era e ainda é um dos maiores países católicos do mundo. E esse catolicismo era ainda mais intenso na Idade Moderna. Então, essa grande presença de associações religiosas, de ordens religiosas católicas em Minas Gerais, no Brasil colônia de uma forma geral, isso está diretamente relacionado com o catolicismo defendido e pregado por Portugal. Lembre-se que uma das consequências da conquista portuguesa na América foi
a conversão dos índios ao catolicismo, fazendo com que eles abandonassem o paganismo. Bom, outra coisa que vai favorecer muito o desenvolvimento do barroco mineiro é a presença, uma intensa presença de oficiais mecânicos. Ou seja, o que são os oficiais mecânicos? Pessoas que trabalhavam com a mão. Um grande número de pessoas dedicadas ao artesanato, ao trabalho manual, o trabalho com a mão. E essas pessoas que trabalhavam com artesanato vão ser altamente requisitadas em todas essas obras. Construção de igrejas, arquiteturas, estátuas, pinturas, de uma forma geral. Então, esse ambiente com uma grande presença do artesanato, de pessoas dedicadas ao artesanato, dedicadas ao trabalho manual, que nós vamos chamar aqui de oficiais mecânicos, isso também favoreceu o desenvolvimento do barroco mineiro. Outro aspecto a ser salientado, um grande número de irmandades religiosas. E as irmandades acabavam refletindo as hierarquias sociais. Uma vez impossibilitados de participar de irmandades das pessoas mais ricas e brancas da sociedade mineradora, surgiram as irmandades que eram compostas por escravos, ex-escravos e alforriados, porque eles também queriam representar a sua religiosidade, representar e se sentirem representados dentro da sua grande religiosidade. Então, essas irmandades vão acabar refletindo as hierarquias sociais que existiam na sociedade mineradora, em Minas Gerais, de uma forma geral. Bom, vamos falar aqui de algumas características do barroco. Bom, o barroco, ele foi, antes de mais nada, um grande exercício, uma grande demonstração do poder temporal da Igreja Católica. O que é poder temporal? É o poder político que vai se traduzir em realizações econômicas, em realizações materiais. Então, a Igreja Católica é a grande patrocinadora de todas essas obras do barroco na Europa e aqui no Brasil. Então, o barroco reflete esse poder temporal, esse poder político, esse poder econômico, esse poder material exercido pela Igreja Católica. Bom, eu já falei do contexto da Contra-Reforma. O barroco, ele serviu como uma ferramenta de propagação, de propaganda da fé católica diante da expansão da Reforma Protestante, do protestantismo. Uma característica marcante também do barroco é a luta entre o teocentrismo e o antropocentrismo. E isso aqui vai refletir um estilo artístico anterior, que era o Renascimento. Porque no teocentrismo nós temos a ideia de Deus no centro do mundo, Deus no centro dos acontecimentos, ou seja, uma sociedade altamente, intensamente religiosa. Já o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das realizações, o homem no centro do mundo, o homem no centro do universo, isso é um valor renascentista. E o renascentismo, ele era individualista. Ele tinha como seu valor principal o indivíduo em oposição àquele homem da multidão da Idade Média, intensamente religioso. Então, essa briga entre Deus e os prazeres humanos vai ficar presente de forma marcante na obra do barroco. Bom, essa dualidade entre o céu e o inferno é outro aspecto também a ser considerado. O homem do barroco, ele está dividido entre os prazeres mundanos, a realização, a satisfação com os prazeres mundanos. Ele quer aproveitar a vida, ele quer aproveitar os prazeres da carne, mas, por outro lado, também, ele deseja salvar a sua alma. Ele quer ir para o céu e fugir do inferno, fugir do purgatório. Então, esses dois valores, céu e inferno, eles são inconciliáveis para o homem do barroco. Então, ele fica nessa tensão
intensa entre aproveitar os valores mundanos, satisfazer os prazeres da carne e, ao mesmo tempo, salvar a sua alma, não ir para o purgatório, ir direto para o céu, para o paraíso. O barroco também tem como uma grande característica a fugacidade da vida humana. É aquela ideia do carpe diem. Carpe diem, ou seja, aproveite a vida, aproveite o momento, porque o homem tem um tempo limitado na Terra, ele tem um tempo limitado de vida. Já que esse tempo é limitado, ele tem que aproveitar esses prazeres intensamente, porque o tempo não é o seu amigo. Mais uma vez, nós temos aqui a tensão entre os princípios do renascentismo e a ética cristã. O homem renascentista, ele é pagão, é um homem que quer aproveitar a vida, é um homem que valoriza os aspectos do corpo, os aspectos dos prazeres humanos. Já a ética cristã fala em caridade, em preservação, em moralidade, em preservação dos valores da família. Então essa tensão entre os princípios do renascentismo e da ética cristã convivem o tempo todo com o homem do barroco. E essas demais características aqui são apenas desenvolvimentos de tudo que eu acabei de falar com vocês. Então, o conflito entre o corpo e a alma, a dualidade entre o céu e o inferno, são apenas desdobramentos do que eu falei anteriormente sobre o teocentrismo e o antropocentrismo. Outro ponto que nós devemos destacar e que é um dos maiores símbolos do barroco mineiro, sem sombra de dúvidas, é a obra Os 12 Profetas, que foi produzida pelo artesão Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido como Aleijadinho. Esse apelido Aleijadinho, esse nome pelo qual ele ficou conhecido, decorre da doença desenvolvida, a lepra, que foi degenerando os seus membros. E mesmo assim, mesmo com essas limitações físicas, ele levou adiante e concluiu o seu projeto. E os 12 profetas de Aleijadinho estão até hoje aqui na cidade, no município de Congonhas, em Minas Gerais, não com uma condição de preservação muito boa, porque infelizmente aqui no Brasil as artes, a cultura e a educação sempre ficam em segundo plano e nunca foram um ponto de destaque em nenhum de nossos governos, principalmente agora. Então, infelizmente, as condições de preservação dos 12 profetas produzidos em pedra-sabão não é das melhores. Bom, nós terminamos a nossa aula por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa base de conhecimento produzido pelo canal História e Ação Humanas nas redes sociais. Você vai ajudar a gente demais da conta. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.